pessoal, tudo bem? Essa aula tem como título Independência do Haiti. A gente vai estudar como é que o Haiti se separou da França, como é que deixou de ser colônia francesa. Depois da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, uma série de movimentos que estavam ligados às ideias iluministas eclodiram no mundo inteiro, surgiram no mundo inteiro. Esse aqui tem algumas diferenças em especial que merecem ser tratadas com cuidado e com maior proximidade. Para isso a gente precisa entender um pouquinho melhor onde fica o Haiti e quais características suas são importantes para a gente compreender a evolução desse processo. Primeira coisa, tem um pequeno mapa, ou pelo menos um trecho de um mapa. O Haiti fica bem na América Central, então aqui só para você localizar, essa área mais clarinha seria como se fosse o Oceano Atlântico, né? Essa ilha maiorzinha aqui, Cuba, aqui seria o território dos Estados Unidos, e mais para cá uma ilha que hoje tem dois países, que é o Haiti e a República Dominicana. O que acontece? O Haiti era uma colônia francesa, e não era uma colônia francesa qualquer, era uma grande produtora de açúcar. Então havia um grande interesse dos franceses na exploração dessa área. O açúcar era um produto bastante valorizado no mercado internacional. Então, o primeiro elemento que a gente precisa saber sobre o Haiti é que antes de ser um país independente, como a gente conhece hoje, era uma área de colonização francesa e que tinha grande interesse por conta da produção de açúcar. Esse açúcar, ele não se produzia sozinho. Ele, como muitas das outras colônias na América, ele foi feito com a utilização de mão de obra escrava, basicamente de africanos. Essa escravidão do Haiti, ela tem uma marca de bastante violência, como aliás tiveram os processos de escravidão na época moderna. Então, a questão da violência física, a questão do transporte dos africanos em condições péssimas, muitos morriam na viagem, a distância dos laços culturais, toda essa questão que a gente costuma falar sobre o terrível momento da escravidão moderna, existiu também lá no Haiti, um processo de bastante violência. No século XVIII, ganha força no mundo essa corrente de pensamento que a gente chama de iluminismo, que era contra o absolutismo, contra a nobreza e o clero, e que vendia para o mundo inteiro ideias de liberdade e igualdade. Pois bem, agora você imagina, a casa do iluminismo foi a França, né? Então essas ideias chegaram com muita força nas colônias francesas também. Inclusive, a partir de 1789, a França passa por um processo revolucionário que questiona o absolutismo lá no país, e isso também chega, né, nas colônias francesas, com o destaque que a gente está fazendo para o Haiti. Então, o que acontece? Em 1791, durante o processo de Revolução Francesa, existe uma grande rebelião de escravos no Haiti, na cidade de Santo Domingo. Eles contestavam a condição de escravidão e contestavam também a colonização francesa. De novo, vale reforçar aqui a influência que o iluminismo tem nesse processo. Porque, veja, o trabalho escravo é uma das maiores formas de supressão, né, de tirar a liberdade de uma pessoa. Né? O escravo, durante a escravidão moderna, era tratado como coisa. Não tinha realmente liberdade alguma. Então, era no mínimo uma contradição que uma colônia de um país que estava acontecendo a Revolução Francesa tivesse escravidão. Esses escravos tiveram essa percepção e romperam com toda essa violência e tentando afirmar a sua própria liberdade. A questão é que mesmo com a influência do iluminismo e da Revolução Francesa, as elites francesas não necessariamente encaravam como natural a necessidade do fim da escravidão. Quer ver uma prova disso? Essa rebelião aconteceu, mas depois, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder, ele fez questão de invadir o Haiti e retirar algumas das conquistas dos rebelados. Tá certo? Então, para você notar como esse processo era uma disputa delicada e complicada, mesmo sobre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Na colônia era um pouco diferente. Vou destacar aqui com vocês dois personagens importantes nesse processo todo. O primeiro deles, Toussaint Louverture. Toussaint, ele foi um dos líderes de escravos
dessa rebelião de 1791. E ele esteve à frente desse processo de emancipação do Haiti. Acontece que com a reação da França, Toussaint foi preso e morto, né? Ou seja, mostra mais uma vez como é que era delicado, como não era interesse das elites francesas, mesmo sob a influência do iluminismo, que essa liberdade chegasse nas colônias, né? Só que mesmo com a saída do Louverture desse cenário político, o ideal dessa independência, o ideal dessa revolução muito grande e significativa, não morreu. Um de seus acompanhantes militares, o Jean-Jacques Dessalines, ele seguiu no processo, participou da declaração de independência do Haiti e se afirmou como o primeiro presidente daquele país. Então nota como é que esse processo de questionamento, mesmo sem o seu líder principal, ele acontece de maneira firme e continua. Por que tudo isso é tão importante? E aí vale a nossa reflexão. Todo o sistema de escravidão ele foi construído em cima de ideias racistas, né? Ideias de extrema desigualdade entre o senhor e os escravos, que tinham condição étnica diferente, né? Em geral, o senhor era branco e o escravo era negro. O Haiti, esse processo no Haiti, ele serviu para provar que os escravos eles eram capazes, as pessoas em condição escravizada, elas eram capazes de se unir e se revoltar contra aquela condição, inclusive até a independência de um país, né? Ou seja, inclusive tornando o Haiti, que era uma colônia, um país livre e ao mesmo tempo acabando com a escravidão. Essa é a principal razão pela qual é tão interessante e necessário a gente estudar o processo de independência do Haiti. O Haiti foi o primeiro estado moderno negro, tá? E foi uma referência de rebelião de afrodescendentes que deu certo. É uma referência para a gente que estuda história hoje, mas foi uma referência para aquele tempo também. Naquela época não tinha internet, nem nenhuma dessas formas de comunicação mais veloz e mais eficaz, mas a notícia da rebelião correu às Américas, né? Ou seja, outros escravos em outras localidades souberam e passou a existir um grande medo da parte dos proprietários que outros Haiti surgissem surgissem por todo o continente. Assim, então, o exemplo do Haiti ele se torna muito importante nesse início do século XIX, enquanto aos pouquinhos a ideia de escravidão ela começa a ser questionada. Então, só para recapitular, a gente falou hoje que o Haiti era uma colônia francesa, tá? Produtora de açúcar, onde essa agricultura ela significou também a implantação de um tipo de mão de obra, a escravidão, né? Que durante a Revolução Francesa, muito por conta da influência dos ideais iluministas e da própria Revolução, houve rebeliões de escravos que questionaram esse sistema, né? Essas rebeliões elas tiveram a liderança de Toussaint Louverture, que acabou depois preso, né? Quando as tropas de Napoleão Bonaparte chegaram para controlar o levante no Haiti, mas mesmo assim o Haiti conseguiu, lá no ano de 1804, mais adiante, a sua independência e a sua separação da França. E talvez o mais importante e interessante, a abolição da escravidão. Para encerrar, eu vou lançar um desafio para você que está me assistindo. Estude o processo de independência política do Brasil e faça uma comparação com o que aconteceu no Haiti. O que você nota de semelhante e o que você nota de diferente? Eu já vou deixar uma pista que eu quero que você complete. Esses dois processos foram bastante distintos. E isso ajuda a entender um pouco do nosso país hoje em dia. Eu agradeço a sua atenção e até uma próxima.